Amados, bom dia. Hoje é quarta-feira e é dia 4 de março do ano da graça de 2026. Continuando a refletir no Salmo 37. Como lembrávamos no domingo, o Salmo 37 apresenta-nos uma realidade que por vezes nos é dura até de compreender, de certo modo às vezes até rejeitamos, mas que é uma realidade inalterável. A realidade desta dicotomia que existe na vida. Só há dois caminhos, só existem duas formas de viver nesta vida. Ou como justo ou como ímpio. Há o caminho do justo, há o caminho do ímpio. Há um destino para o justo e há um destino para o ímpio. E por vezes temos dificuldade até em falar, em confrontar isto no nosso próprio coração, porque olhamos à nossa volta e temos pessoas que amamos, mas que infelizmente ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E isso causa um problema grave, eterno. Mas esta é a realidade, não vamos poder fugir dela. E o Salmo 37 apresenta-nos isso de uma forma muito clara, através da experiência de Davi. De facto, existem aqueles que têm a presença do bom perfume de Cristo na sua vida, e existe a vida daqueles que não têm. Até podem fazer coisas boas, agradáveis, mas não têm a presença de Cristo nem do seu bom aroma. E por isso não podem espalhar esse bom aroma. Espalham outras coisas. Mas Davi apresenta essa realidade também do ponto de vista de preocupação, porque há uma preocupação clara daqueles que, vivendo em intimidade com o Senhor, vivendo redimidos pelo Senhor, inevitavelmente olham à sua volta e veem a vida dos ímpios. E acho que um dos versículos que espelha muito bem isso é o versículo 8. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. Certamente, perdão, o versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus intentos. Há realmente uma aparente prosperidade na vida daqueles que não têm Cristo na sua vida, mas essa é só mesmo uma aparência. E quando aqui o texto nos fala muitas vezes das coisas más, bem sabemos que há muita gente que não tem Cristo no coração e fazem coisas boas. A questão aqui é exatamente a razão, o motivo e a essência, a identidade dessas pessoas. Se não está em Cristo, há um problema de facto eterno, grave. Mas eu não gostaria de desgastar muito a pensar naquilo que de facto o salmista aqui também nos apresenta em relação à vida dos ímpios. O versículo 1 e 2 é muito claro. Mais uma vez ele tem esta expressão: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Essa é uma realidade. Nós conhecemos-la muito bem, porque todos nós já um dia estivemos lá e todos nós estamos rodeados de pessoas assim. Mais uma vez, lembrar que algumas delas até são pessoas boas, mas não têm Cristo, não têm o bom aroma de Cristo presente. No entanto, Davi desgasta ou usa a maior parte deste salmo para nos chamar a atenção sobre, e em reflexão e exortação, nos chamar a atenção para nós, aqueles que temos Cristo e que temos uma nova vida em Cristo, porque a nossa vida tem que evidenciar e expressar essa realidade. E então, o versículo 3 começa então por nos desafiar: confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, esta questão de confiar no Senhor é de facto um desafio muito grande. Confiar é não questionar, é não duvidar, é entregar-nos incondicionalmente, mesmo quando aquilo que o Senhor nos está a dizer ou a pedir não faz sentido, mas confiamos incondicionalmente. Acho que uma boa imagem disso foi o que aconteceu com Abraão quando Deus lhe pede o seu filho Isaque. Imagino a turbulência do coração de Abraão, mas Abraão entregou confiadamente a sua vida ao Senhor
E o texto de Hebreus diz-nos que a fé de Abraão, que o levou a obedecer, era a fé que tinha a certeza que, tal como Deus lhe tinha dado aquele filho milagrosamente, o iria ressuscitar depois dele o entregar. Deus tem este poder, nós podemos confiar nele, temos que confiar nele, mas o versículo 3 ainda diz que não só temos que confiar, mas temos que fazer o bem. E ele acrescenta, habita na terra e alimenta-te da verdade. E este habitar na terra é lembrarmos de uma forma muito prática que nós vivemos neste mundo rodeados de pessoas que não têm Cristo, que não têm o bom aroma de Cristo, que são os ímpios que aqui estão descritos. Mas é aqui que nós vivemos, é aqui que o Senhor nos colocou a viver e é aqui que nós temos que expressar e manifestar este bom aroma de Cristo. E ele acrescenta, alimenta-te da verdade. O alimentar da verdade que Davi, no Salmo 25, deixa muito claro quando expressa: guia-me à tua verdade e ensina-me, pois és o Deus da minha salvação, tu és a minha esperança, Senhor. Ou seja, Davi sabia muito bem que esta verdade da qual nós precisamos de alimentar é o próprio Senhor. Amados, Charles Spurgeon dizia e escrevia a este respeito desta dicotomia e desta realidade presente no Salmo 37, que o justo vive pela fé, e isso é uma transcrição das palavras de Paulo, mas ele diz que o justo vive pela fé, mas frequentemente tropeça pela vista, pois somos muito rápidos a ver o aparente triunfo dos ímpios e normalmente lentos a lembrar a justiça eterna de Deus nas suas promessas. Precisamos de nos focar nas maravilhosas promessas do Senhor, porque são elas que nos sustentam, entregando a nossa vida ao Senhor, fazendo dele o Senhor da nossa vida, como o versículo 4 começa por nos lembrar, agradando-nos, satisfazendo-nos plenamente no Senhor. Ele vai cumprir as suas promessas. E por isso esta precisa ser uma realidade absolutamente transformadora. Não é pela vista, é pela fé. E esse é o plano maravilhoso que o Senhor tem para a nossa vida enquanto vivemos e habitamos nesta terra. Que o Senhor nos ajude neste dia a viver desta forma e mais uma vez a espalhar na vida daqueles que estão próximos de nós o bom aroma, o maravilhoso aroma de Cristo. Oramos uns pelos outros, precisamos depender desse cuidado, do cuidado do Senhor e da sua dependência, e também a oração que o buscamos, também procurando em tudo conhecer a sua vontade. Um forte abraço, que o Senhor nos abençoe e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí em breve.